o canabidiol, CBD, tetrahidrocanabidiol, THC, são encontrados no cannabis e são canabinoides, investigados melhor. Contudo, há umas diferenças significativas entre eles e um propósito na sua potência. A ciência e os cientistas verificam as plantas de cânhamo todos os dias e analisam, fazendo assim um estudo mais profundo sobre o cânhamo. Como o THC difere de CBD em efeitos cognitivos? O THC é o componente psicoativo principal do cannabis da erva e pode ser ingerido ou tomado por sublingual, suplicado e aplicado à tópica, inalado como vapor, fumado, misturado no alimento, usado como chá e usado também mesmo como intravenosa. Para pesquisa. Liga os receptores de canabidioide no cérebro, conduzindo os mesmos efeitos psiquiátricos e tais como os problemas cognitivos também as suas consequências sistemáticas, tais como taquicardia. Os problemas cognitivos agudos podem ser mais comuns com THC, incluindo a dificuldade de aprendizagem verbal, a memória de funcionamento e o processamento emocional. Por outro lado, o CBD pode melhorar a função cognitiva que inclui a memória. Nos indivíduos que usam a cannabis, mas não para com pessoas com desordens neurológicas e psiquiátricas. Há igualmente alguns sinais que algumas edições cognitivas agudas, como a memória emocional de processamento e de funcionamento, mas não na atenção, puderam ser evitadas por uma combinação de CBD com CBD em pacientes neuropsiquiátricos. Também as instruções da mesma memória estão ainda persistentes atualmente, mesmo com um pré-tratamento de CBD, seguido pela administração de THC, mas com um aviso verbo atrasado da memória, e que não está atualmente com esta combinação. São os efeitos de psicoativos diferentes com THC e CBD. Os efeitos psicoativos são proporcionais na incidência às concentrações de THC e inversamente proporcionais àqueles que CBD. Isto é importante que muitos cultivares mais novos e as suas concentrações crescentes de THC e uns ainda mais baixos níveis de CBD comparados com umas variedades mais adiantadas de cannabis. Assim, uns estudos mais novos podem mostrar um maior prejuízo cognitivo entre os usuários ao longo do tempo do cannabis. Devido a esta mudança nas proporções relativas, o uso crônico do cannabis tem THC alto, baixas concentrações de CBD, podendo ainda causar o prejuízo na memória verbal e do episódico. A intensidade da saída é percebida, diferentemente de outros povos, os sintomas psiquiátricos severos são considerados como doses altas de THC na esquizofrenia, incluindo alucinação e desilusão, assim como psicose resistente, que não pode ser tratada usando mais drogas psicóticas ordinárias. Normalmente, THC produz alguma ansiedade que pode tornar generalizada e ilógica em casos severos. THC é o ativo quando ainda usado para alimentar a síndrome tirada da morfina. Ao contrário dessa dose igual da falta de mostarda no THC, assim trazendo mudança no seu efeito. Esta evidência experimental é suportada pelos estudos na imagem que nós podemos visualizar, que mostram as mudanças agudas causadas por THC e CBD nas áreas do cérebro. Responsáveis para estas funções, THC atenua com a atividade em uma determinada área do cérebro durante a tarefa de inibição da resposta, mas o oposto é o verdadeiro com CBD. As outras áreas das conectividades e do processamento do cérebro são encontrados igualmente para ser afetadas em maneiras opostas por THC e por CBD. O processamento visual está aumentado no córtex occipital,
onde, quando e o CBD para aumentar a opsálita, a atividade cerebelar é igualmente oposto e seguinte à exposição de THC e o CBD durante o processamento visual. Por outro lado, com o estímulo auditivo que processa THC, ele reduz a atividade no córtex auditivo, comparando o CBD e assim trazendo novas formas e mudanças, né, para o efeito da cannabis. O alívio das dores não há muita diferença no grau de alívio de dores, né, relacionados ao CBD e o THC, conta o placebo. THC e CBD têm ações anti-inflamatórias. THC e CBD reduzem a taxa de produção e a liberação de citocines pro-inflammatory das pilhas microglial, expor ao lipopolissaccáride e o bacteriano. Contudo, o CBD igualmente reduz a atividade do caminho de NF e KB, que é importante em regular a transição dos genes envolvidos. Na inflamação, além aumenta a atividade em STAF num fator de transição que tende a revelar o corpo e o estado anti-inflamatório dessas ações que não são consideradas como THC, né? O THC e o CBD afetam a ansiedade? Afetam. E tem ações como oposição quando se trata do medo, para que processa a amígdala e outras regiões relacionadas ao cérebro. THC aumenta os sentimentos e os sintomas da ansiedade e do despertar do atônico. Aumentam quando o reverso for o verdadeiro de CBD, fazendo assim o ansiolítico. Interações de CBD inibem o metabolismo de THC, que faz com que os níveis de outros e últimos vão acima e além de muitos estudos do rato. O THC foi encontrado presente no sangue, no cérebro dos ratos, que quem somente o CBD foi administrado quando o THC causou a imobilidade completa nos ratos. E o CBD oral conduziu somente não pelo hiperlocomotion suave. Contudo, não havia muito efeito no comportamento do CBD induzido. Em consequência, a administração de CBD teria trago muito mais diferença nesses estudos. O sumário ainda de um corpo pequeno, mas sugestivo da evidência que precisa ser continuada para mostrar o pré-tratamento ou a administração de CBD poderiam impedir muitos que os efeitos da administração de THC e na função cognitiva dos seres humanos. Esta é a pesquisa que poderia ajudar a definir a relação ótima do THC e do CBD, e que a droga se torna benéfica ao usuário em assim várias vezes as condições da sua doença física e as condições neuropsiquiátricas, né? E o canabidiol CBD e o tetrahidrocannabidiol THC seriam somente fontes de bens e fontes de boas reações e efeitos, né? A partir de um pouco mais de estudo, né, relacionados à planta que no Brasil a gente chama de maconha, a gente pode perceber, né, que dentro desse estudo a gente tem muito mais do que somente uma planta, a gente tem, na verdade, uma cura, né? Então, a partir desses estudos, a partir desses conhecimentos, a gente pode sim estar utilizando a planta de forma muito mais recreativa do que criminalizada.